Oi, aqui é a Jennifer trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o quarto episódio da nossa série 24 horas indo comigo? Acho que é. E pro vídeo de hoje, tchararam, o terceiro volume do Heaven of Fish's Blessings. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus colegas, com sua família. Me siga nas minhas outras redes sociais também. Eu tenho Instagram, TikTok e Wattpad. E todos os links estão aqui na descrição pra vocês. E pra quem perdeu o vídeo anterior, eu falei sobre o segundo volume da novela do Heaven of Fish's Blessings. Então, se você quiser acompanhar essa série aqui no canal, eu vou deixar no izinho e na descrição também pra vocês. E antes de começar, eu tenho que dar um aviso, igual eu fiz no vídeo passado, que infelizmente esse vídeo vai conter spoilers, porque os assuntos que são tratados aqui são spoilers tanto do primeiro quanto do segundo volume da série. Então, se você quiser ler esse material primeiro, antes de assistir esse vídeo, eu vou deixar escrito aqui o momento em que eu comecei a falar sobre essa história, mas isso vai ser mais pro final do vídeo. E quando eu chegar lá, eu vou repetir esse aviso pra quem quiser poder sair. E então, sem mais delongas, vamos para o videozinho de hoje. Bom dia! Começando mais um vlog de leitura de 24 horas lendo comigo. E para esse episódio, terceiro volume da novela do Heaven of Fish's Blessings. Chegou bem recentemente, eu ia ler a novela do Modal Sushi primeiro. Só que como o terceiro volume já chegou, então eu vou continuar na sequência e vou adquirir nos outros volumes. Então talvez eu consiga ler a coleção do Modal Sushi, do Scam Villains, depois de ter todos os volumes em mão. Esse aqui é o volume 3 da novel. E ele tem a classificação aqui. No outro vídeo eu esqueci de falar, mas aqui atrás tá falando que é pra maiores de 17 anos. Então alguns assuntos que são tratados nessa novel não são para um público geral. Então vamos começar. Já estou aqui armada com os meus post-its transparentes. E eu tava sendo burra. Eu tava escrevendo neles com um marcador aqui. Só que a ponta dele é grossa. Vocês conseguem ver? Ela é um pouco mais grossa. E não dava pra escrever muita coisa, mas eu tava escrevendo com ele porque ele secava rápido, né? Ele é um marcador permanente. Só que eu vi, não lembro aonde que foi, não sei se foi no TikTok, eu não lembro. Mas eu vi uma pessoa escrevendo com lápis, que eu já testei e funciona muito bem, não borra, não mancha nem nada. Eu vou fazer anotação com lapiseira mesmo. Seja bem-vindo a mais um episódio. Ai, que lindo. Ah, não, que fofo. Eu adoro essas imagenzinhas domésticas que tem do Hua-chan e do Shelian. Então, vamos começar. Volume 3. Voltei. Agora já são 11h52. Eu tô na página 25, no capítulo 29. E cada volume da novela, a numeração dos capítulos continua em vez de reiniciar. Então eu vou parar aqui um pouquinho no capítulo 29, que já tá quase na hora do almoço. Eu vou botar uma coisa pra descongelar, pra comer. Mas esse volume 3, ele começa naquela segunda arca que nós vimos no volume 2, que foi quando a autora interrompeu a nossa história principal pra poder contar sobre o passado do príncipe coroado do Shelian. Mas então eu vou almoçar, daqui a pouco eu volto aqui. Bom dia! Agora já é outro dia. Eu não consegui ler tanto quanto eu queria no primeiro dia que eu peguei o terceiro volume da novela pra ler. Porque eu tava cheio de trabalho pra fazer, então eu não consegui ler muito. Vi só um pouquinho. Então hoje eu vou ler durante os meus intervalos. Eu tô esperando uma atualização do Filmora terminar ali. E enquanto ele termina a atualização, eu vou ler. A live do Sony tá passando. Tá jogando Zelda. É, Ocarina of Time. Então, vamos lá. Eu parei no capítulo 31. Eu tô na página 50. Só que eu tava lendo o mesmo trecho 5 vezes, eu não tava conseguindo prestar atenção, então provavelmente eu vou ter que ler tudo de novo.
Eu tô muito desatenta pra conseguir ler agora. Então eu larguei o livro, fui editar o vloguinho e agora eu vou almoçar. Oi, voltei aqui com o vídeo. Eu já tô na terceira arca. Ela volta pra história presente dos personagens. A segunda arca acabou, que é o que conta o passado do Shelian. Eu tirei a tarde pra ler. E eu terminei a segunda arca. E é muito triste. Eu tava me segurando pra não chorar. Tava me segurando. Aí foi bem na hora que minha mãe chegou do serviço. Aí a gente foi assistir uns vídeos no YouTube. No meio do vídeo da menina que a gente tava assistindo, eu lembrei o que eu tava lendo. E eu tava chorando durante o negócio, porque eu só tava lembrando que eu já tinha lido. Muito triste. Ah, não. Eu tava olhando no site da Amazon pra ver se o quarto volume já tava disponível. E já tá. Nossa, eu tava vendo a capa. Que capa perfeita. Meu Deus do céu. Ai, minha santa. Mas é muito linda a história, sem brincadeira. Muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito. Mas eu tô aqui assistindo a live do Kill. Então eu vou ler um pouquinho. Hoje eu comecei o dia editando o vlog. E aí eu vou tirar o resto do dia pra ler. Eu já colei fitinhas até na alma dessa novel. E já tô terminando. Falta bem pouquinho. Mas eu queria comprar o quarto volume da novel pra ela chegar a tempo de quando eu terminasse de ler isso daqui, pra eu já começar a ler a quarta logo de uma vez. Ok, agora passando para as considerações do livro. Mas antes, vou repetir o aviso. Esse vídeo vai conter spoilers. Quem ainda não leu esse material e quiser ler primeiro antes de assistir esse vídeo, por favor, pare agora. Continuaram, vamos falar sobre o terceiro volume da novel do Heaven Push Os Blessings. E esse volume que me deixou à beira das lágrimas, só de lembrar de um detalhe que eu li em um capítulo bem específico. E também me fez rir bastante e ficar com muita raiva, um ódiozinho no coração. Esse volume ele foi cheio de altos e baixos, então preparem um lencinho, porque o negócio é complicado. E para vocês entenderem melhor sobre o que é tratado nesse volume aqui, eu tenho que recapitular alguns eventos que aconteceram nesse daqui para a história poder fazer sentido. Porque para quem assistiu o vídeo passado, já sabe que esse volume aqui ele abrange a arca 1 e 2 da história. A arca 1 ela se trata do presente. E a Arca 2, ela já começa a falar sobre o passado do Príncipe Coroado do Shelian. E o volume 3, ele se inicia na segunda arca, que conta o passado, e ele termina na terceira arca, que retoma a arca número 1, contando sobre o presente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então vamos fazer uma breve recapitulação do segundo volume da novel do Heaven Push Os Blessings. Então a nossa missão principal nesse volume foi um pedido do Imperador Celestial, Junnu, que ele pede para o Shelian investigar o desaparecimento de um oficial celestial. Então o Shelian ele parte nessa missão ao lado do Deus dos Ventos, em direção à Cidade Fantasma, que foi onde o pedido de socorro foi avistado. E a Cidade Fantasma, ela é o reino do Hachan, que é uma das 4 calamidades e o Rei Fantasma. E durante essa investigação, o Shelian, ele precisa passar pelo sistema de segurança do Hachan, o que é extremamente difícil pra ele, porque esse sistema é baseado puramente em sorte e o Shelian, ele é conhecido por ser muito azarado. E uma vez que toda essa situação foi resolvida, nesse momento, um detalhe do passado do Shelian é revelado. E esse detalhe ele envolve um outro príncipe coroado. Não sei se vocês lembram que eu falei dele no vídeo passado, que foi o que interferiu na aposta alheia e ele acabou sendo o objeto da aposta. Então tem a ver com ele. E por causa da natureza dessa descoberta, o Shelian ele foi detido no palácio para que ele fosse interrogado em outro momento. Só que o Hachan invade o palácio e leva o Shelian com ele, falando que o Shelian precisava saber de uma coisa muito importante, que nos leva para nossa segunda arca. E essa segunda arca, ela narra desde o desfile de adoração aos deuses, que é esse que tem aqui na capa, e também o relacionamento conflituoso que o Shelian tem com o pai dele, que é o rei, e também a síndrome de herói que ele tem, e
o encontro dele com um garoto que vai fazer muita diferença na história e que foi o responsável por eu chorar bastante nesse volume. Então é tudo culpa desse menino. E esse volume, ele termina exatamente na primeira ascensão do Shelian. Então nós podemos passar pro terceiro volume. E essa história, ela se inicia alguns meses depois da primeira ascensão do Shelian, que ascendeu aos céus ao lado de 2 outros guerreiros que serviram ele quando ele era o príncipe coroado no reino mortal. E eles ascenderam junto com o Shelian para servir ele no reino celestial agora. E o foco principal da primeira metade desse volume foi exatamente a queda do reino do Shelian, Shanli. Que no primeiro volume, a autora, ela falou que esse reino teve seu povo praticamente dizimado por conta de uma doença, que é a doença do rosto humano, onde cresciam protuberâncias no corpo das pessoas e que essas protuberâncias, elas desenvolviam boca, desenvolviam olhos e lembravam as feições humanas mesmo. E também nós descobrimos o motivo dessa doença ter surgido e quem foi responsável por ela. E outro ponto bastante importante nessa primeira metade foi a questão de um vilarejo que fazia parte do reino de Shanli, que esse vilarejo ele estava sofrendo bastante com a seca, com a falta de chuva. Eles não conseguiam plantar, eles não conseguiam se sustentar, então a população estava morrendo de fome, estavam morrendo de sede. Por esse motivo, houve uma migração desse vilarejo para a capital, que era onde tinha o palácio real e tudo mais. E por conta das decisões que foram tomadas naquele período, tanto pela família real quanto pelos oficiais celestiais que estavam envolvidos naquele assunto, a situação foi de mal a pior e isso só contribuiu ainda mais para a queda do reino de Shanli. E em meio a todos esses assuntos bastante pesados que esse volume traz em comparação com os outros, nós também tivemos momentos bastante descontraídos. Pra quem tem a novel, capítulo 37, principalmente a ilustração da página 150. Quem que aí quase morreu quando viu essa ilustração? Me digam aqui nos comentários, porque eu também morri. Mas no geral, na grande maioria, essa história foi bastante triste, bastante pesada. Principalmente no último capítulo da segunda arca, que foi depressão pura. Mas então é nesse momento que a nossa segunda arca, ela termina. A história contando o passado do Shelian, ela é encerrada. E nós retomamos a história presente. E a terceira arca, ela começa com o Shelian se virando nos 30 para tirar o fantasma verde, que é uma das 4 calamidades, de dentro de um corpo de um homem que ele possuiu. E nesse meio tempo ele tem que ficar vigiando o filho desse cara, que é só um garoto, é só uma criança, e ele não percebeu que o comportamento do pai dele mudou completamente. E ele fica agarrado no homem, sendo que é o fantasma que tá possuindo o cara. E é uma maior bagunça. E passando um pouquinho pra frente, nós temos o banquete de outono na corte celestial, e que acontece a coisa mais fofa do mundo. E nesse banquete de outono, os oficiais celestiais, eles participam de uma competição, com exceção do Imperador Celestial, que ele sempre ganha, então ele tá sempre no topo. Então, basicamente, os oficiais, eles competem pelo segundo lugar em diante. E a competição, ela gira em torno da quantidade de lanternas que são lançadas aos céus durante essa noite, e que são um símbolo de devoção das pessoas para os oficiais celestiais, para os deuses. E é muito fofo o que acontece nesse banquete. E o primeiro caso, basicamente, que nos leva para a segunda metade da narrativa em diante, foi a descoberta de um feto fantasma. Esse feto fantasma, ele se manifesta nos sonhos de uma mulher grávida. Ele cria toda uma armadilha, chamando ela de mamãe, pedindo colo. E uma vez que essa mulher, ela reconhece esse feto, ela dá carinho e pensa que aquilo ali é um sonho profético que ela teve com o futuro filho dela. Nesse reconhecimento que o feto possui a mulher e ele se instala na barriga dela e ele consome o bebê que tá ali. Provavelmente quando esse bebê já foi devorado, ele passa a absorver toda a vitalidade da mãe e em algum momento ela ia acabar falecendo. E o Shelian, nesse caso, ele consegue expulsar o feto de dentro da mulher, salvando a mãe, mas não antes de ele já ter consumido o bebê dela. Então o bebê faleceu, mas a mãe foi salva. E o dono dessa casa, que chamou o Shelian pra resolver esse caso, ele fala que outra concubina tá grávida também. Então o Shelian, ele pede uma amostra do cabelo dela pra realizar esse feitiço. Ele se passa por uma mulher grávida com o objetivo de capturar esse feto fantasma no sonho e na armadilha que ele cria pra essas mulheres. Em um determinado momento, quando o Shelian, ele tá prestes a morrer afogado no sonho, o Hachan, ele interfere e vem salvar a dia. E é nesse capítulo que outra ilustração quase me matou também. E pra quem tem a novel, a página 306. E depois deles passarem um momento bastante agradável na Cidade Fantasma, o Shelian, ele tem que partir pra corte celestial pra reportar esse feto pro Imperador Celestial e pros outros oficiais.
E com esse caso em modo de espera, porque ele não foi resolvido nesse volume, nós somos introduzidos a outro problema, que é quando o Deus dos Ventos pede a ajuda do Shelian para se livrar de um espírito agorento que lançou uma maldição nele quando ele era criança. E é uma maldição bem no estilo Bela Adormecida. E que também fica em modo de espera nesse volume, porque ela acaba bem no meio do caminho. Porque esse volume termina no meio do nada. Mas então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se tiver, deixa um like, se inscrevam aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E nossa senhora, eu falei um bocado. Eu espero que a orelha de vocês não tenham caído de tanto que eu falei. Mas esse volume ele foi muito diferente do que foi apresentado no volume 1 e o 2. Ele não trouxe uma questão única que foi nosso norte pra navegar por toda a história. Ele é que ele foi apresentando vários pequenos casos que foram se interligando pra criar a narrativa. E mesmo assim, a narrativa continuou incrível. E perceber através dessa segunda arca como a história se interliga de maneira tão perfeita que você agora entende as dicas que você viu no primeiro e no segundo volume, você descobre nesse. E é tudo muito casadinho e muito bonitinho e dá muito gosto de ler. Mas então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!